Reposição salarial do funcionalismo e trabalho intenso das comissões marcaram os últimos dias aqui na Câmara. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê agora no Câmara Notícias. Fique com a gente! Olá, boa tarde. Estamos de volta com Câmara Notícia, trazendo os assuntos discutidos aqui no Parlamento Hamburguense. Comigo aqui no estúdio da TV Câmara, no Palácio 5 de Abril, está o colega jornalista Chico Caselani, que vai nos falar em seguida sobre os projetos apreciados na casa. Isso mesmo, Chico? Exatamente, com uma boa notícia para o funcionalismo, com a aprovação do reajuste salarial, depois de muita mobilização de sindicatos da categoria. Tá certo, então. Até daqui a pouco. O comandante da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar, capitão Gilson Borges Nunes, e a major Karine Reolon participaram da sessão para apresentar os principais indicadores de criminalidade registrados no município. Conforme informações da Brigada, houve redução significativa nos índices de violência. A autora do convite, a vereadora Deza Guerreiro, destacou que a segurança da população é pauta constante e essencial e que a aproximação entre os poderes públicos e as instituições que lutam por ela é fundamental. O capitão Gilson compartilhou dados do Sistema Avante com estatísticas referentes ao período de janeiro a junho entre os anos de 2018 e 2025. Os gráficos revelam a evolução de ocorrências como homicídio doloso, roubos e furtos de veículos, crimes contra pedestres, residências e estabelecimentos comerciais. Em todos eles, a queda nos índices. O governo do estado criou o programa RS Seguro. Algumas cidades do estado que têm índices elevados de criminalidade passaram a participar desse programa. Vou resumir para vocês Novo Hamburgo. Toda a área de Novo Hamburgo são divididas em 3 áreas. Cada área é responsável um delegado e um capitão da brigada. Eu converso direto com o delegado Tarcísio, que é o responsável pela 1ª DP. Então, nós dois compomos a ISP 1. Tem lá na ISP 2, que é o capitão Wenderson e a delegada Marina, e a ISP 3, que é o capitão Cone e o delegado Quintão. Nós trabalhamos diretamente com a Polícia Civil. Então, tudo que eu sei, ele vai ter que saber, e tudo que ele sabe, em tese, eu vou ter que saber. Então, nós trabalhamos assim. Quando acontece uma ocorrência, nós já começamos a trocar dados, e os resultados vêm acontecendo. As prisões vêm acontecendo, os desmantelamentos de quadrilhas vêm acontecendo. Então, um recado que eu deixo, uso aqui esse canal. Eu já usei esses dias o canal do nosso amigo Dudu. Registrem ocorrências. Se vocês não registrarem, nós não saberemos que as ocorrências acontecem. Nós estamos agora em vias de ter uma emenda constitucional que vai tratar de algumas funções de segurança pública, função institucional, enfim. Mas essa emenda não trata de segurança de fronteiras, essa emenda não trata de execução penal, essa emenda não faz uma alteração no Código Penal. Como é que um indivíduo que tem isso aqui de ocorrências registradas, isso aqui, ele foi preso todas essas vezes aqui. Cada linhazinha dessa aqui é uma ocorrência. Ele está na rua. Como é que ele está na rua? A primeira ocorrência dele foi em 2017, que ele foi preso em São Leopoldo. Por que ele está na rua? É isso que a gente tem que fazer. Então, eu peço para vocês, a voz começa aqui, para chegar lá em Brasília. Confira o panorama da segurança em Novo Hamburgo. Entre janeiro e junho de 2025, os homicídios dolosos caíram de 19 para 9 registros no comparativo entre 2018 e 2025. Inclui-se na estatística feminicídios, brigas de vizinhos e outros crimes com intencionalidade. Roubo a pedestres teve queda de 87%. O celular continua sendo o principal bem subtraído, utilizado como moeda de troca por entorpecentes. No furto de veículos, teve redução de 56% desde 2018, mantendo tendência de queda. Furto com arrombamento registrou um aumento em 2022, especialmente em áreas comerciais. Em 2025, apresentou queda de 45% em relação a 2018. Os roubos de residências apresentaram retração nos últimos anos, com índice de redução de 76%.
e roubos a estabelecimentos tiveram queda expressiva, de 91%, com trabalho integrado entre comerciantes e o uso de grupos de alerta que acionam rapidamente as guarnições. Durante sua fala, o capitão Gilson reforçou a identidade apartidária da instituição. Ressaltou também que toda a vida importa e que o combate à criminalidade deve considerar todos os tipos de casos. A Major Carine detalhou a atuação da Brigada Militar no município e ressaltou a importância do programa Avante enquanto semente na implantação da gestão de segurança estratégica governamental. Os vereadores fizeram diversos apontamentos e reforçaram o compromisso em manter o diálogo aberto com os órgãos de segurança e contribuir dentro de suas atribuições para políticas públicas que assegurem mais tranquilidade e qualidade de vida à população hamburguense. Nas sessões anteriores, os vereadores aprovaram 4 projetos em votação final, entre eles a reposição salarial do funcionalismo, isso mesmo? Exatamente. O projeto, então, como eu havia comentado antes, né, esse projeto não seria apresentado pelo governo Gustavo Finck. A primeira informação que veio do Executivo era de que não haveria reajuste em 2025. No entanto, algumas categorias se mobilizaram, especialmente servidores da Comusa e o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Novo Hamburgo. A Prefeitura voltou atrás e vai conceder o reajuste de 5,48% nos salários de servidores ativos e também nas pensões e aposentadorias aqui de servidores públicos do município de Novo Hamburgo. Mas esse 5,48% ele não vem em uma vez só, ele virá de forma escalonada, 2% em julho, 2% em setembro e 1,48% em dezembro, mas sempre retroativo a abril, que é a data base para a reposição inflacionária aqui no município, né? Só esse projeto foi votado, né? Não veio o projeto que revisa o auxílio alimentação. Todo ano costuma acompanhar um projeto de lei que atualiza também o valor que é pago, né? Esse auxílio pago aos servidores ativos do Executivo e também aqui do Legislativo. Não houve então essa correção, então apenas a correção das remunerações. Lembrando, né, que prefeito, vice, vereadores não estavam inclusos nesse projeto, né, mas eles devem receber porque no final do ano, na verdade, no meio do ano passado, quando eles aprovaram os subsídios para essa legislatura, ficou definido que eles receberiam, no mesmo momento em que os servidores recebessem o reajuste, eles receberiam o mesmo índice, só que no caso deles, em 2025, esse índice não será o mesmo porque eles vão receber apenas o proporcional de janeiro a março, né? Enquanto os servidores recebem o IPCA de abril de 2024 a março de 2025, eles receberão apenas de janeiro a março de 2025. A diferença é que antes vinham projetos separados, né? Apesar de ficar definido que era o mesmo, deveria ser o mesmo índice, mas vinham projetos, né, para os servidores e para os vereadores, para os agentes políticos. Isso. Projetos separados. Dessa vez no projeto só consta os secretários municipais, né, mas não consta prefeito, vice e vereadores. Tá certo. E os vereadores aprovaram um pedido de vista de 15 dias ao projeto de lei que ameniza exigências de segurança em agências bancárias. A votação foi adiada por solicitação do vereador Enio Brizola, com o objetivo de aprofundar as discussões sobre a matéria. Dirigentes do Sindicato dos Bancários e Financiários de Novo Hamburgo e região subiram à tribuna para antecipar o debate. Eles criticam a possibilidade de retirada das portas giratórias com detector de metais. Confira a manifestação do CID Bancários. Algum bancário aqui tem dúvida que o banco vai retirar a porta giratória se for a brecha essa lei de poder retirar? Vai retirar. Eu posso falar isso para vocês porque os bancos riram desta Câmara dos Vereadores, que tem uma lei aprovada em 2013 que obriga a ter porta giratória. Em 2020, o Banco Bradesco e o Banco Santander, no bairro Canudos, que é o segundo bairro mais populoso do Rio Grande do Sul, imagino que todos os vereadores sabem disso, o Banco Bradesco e o Banco Santander, de 2020 a 2025, funcionou sem portas giratórias. Talvez vocês já tiveram acesso lá e constataram isso. Em 2020 eles retiraram, aqui eu estou vendo o escritório de advocacia que ajuizou uma ação contra esses bancos e ganhou na justiça em 2021 que eles eram obrigados a recolocar a porta giratória.
E de 2021 a 2025, eles não recolocaram as portas giratórias, continuaram descumprindo uma decisão da Justiça e uma decisão dessa Casa dos Vereadores, que aprovou uma lei que deveria ter porta. Então, o capital, por ter muito dinheiro, o banco que lucra muito, descumpriu, fazendo exatamente o que está aqui. Uma empresa terceirizada abastecia o caixa eletrônico, então o banco tirou a porta giratória. E tirou os caixas que atendiam a população. E, posteriormente, em 2025, fechou essas agências. Por quê? Justamente por não ter porta giratória, a população deixa de frequentar o banco, porque fica inseguro. Aí fecha o banco e vem tudo para o centro. E o presidente Cristiano Kohler sugeriu aos sindicalistas que tragam a discussão para a reunião de líderes marcada para 7 de julho, 2 dias antes da votação do projeto em primeiro turno. Tivemos outros projetos aprovados também, Chico? Isso, tivemos outros 2 projetos do Executivo que também foram votados e aprovados em 2 votações, os 2 por unanimidade. O primeiro deles é o projeto de lei complementar número 9 de 2025, que antecipa a etapa de pagamento das taxas de licenciamento ambiental. Qual que é a ideia, né? Antigamente não, até agora, né, como é que funcionava? Tu pagava essa taxa apenas quando a licença ia ser emitida. Agora a ideia é que tu pague antes de todo o processo de análise, de todo esse processo, então, de análise da licença ambiental, tu paga previamente, justamente porque antigamente tu pagava só depois, mas já tinha movimentado toda a máquina pública para fazer essa análise do projeto. Então a ideia agora é que tu pague a taxa para, aí sim, que os servidores da prefeitura se movimentem para fazer a análise dos projetos para concessão da licença ambiental. O outro projeto de lei, também um projeto de lei complementar, número 10 de 2025, ele trata do aumento das multas do Serviço de Inspeção Municipal, que é uma fiscalização que é feita, uma fiscalização sanitária feita em empresas que tratam com produtos de origem animal. Então, a ideia é aumentar o valor das multas, que agora podem chegar de R$ 478 a R$ 23.948, em casos de dolo, má-fé ou reincidência, né? Porque a primeira penalidade é apenas uma advertência, mas nesses casos pode ser aplicado multa. Tivemos também um projeto de vereador aprovado? Sim, também tivemos um projeto de decreto legislativo que é diferente de lei, né? Ele nem passa pelo Executivo porque é uma coisa interna da Câmara. Ele foi apresentado pelo vereador Ricardo Riterica, que ele cria a 14ª premiação anual da Câmara, que é a honraria Homens que Fazem por Novo Hamburgo. Vai ser uma premiação dedicada apenas a personalidades masculinas, com destaque nas áreas do esporte, saúde, ação social, trabalho, política e combate à violência. Serão até 14 cidadãos homenageados em uma sessão solene que será marcada para a semana do dia 15 de julho, que marca o Dia Nacional do Homem. Essa premiação ela vai ter início apenas em 2026, ela não ocorrerá este ano, em função da proximidade da data, né? Então a primeira edição provavelmente ocorrerá em 2026. O projeto foi aprovado por 11 votos a 2, levou o voto contrário dos vereadores Enio Brizola e professora Luciana Martins. Tá certo, Chico, né? Como ele falou, 14ª premiação aqui na Câmara, então no segundo semestre teremos vários eventos, então, que marcam essas premiações nas áreas de cultura, segurança, entre outras. Obrigada pela participação, até o próximo CN. Até a próxima semana. Os 25 anos da FAD 21, ações e espaços culturais foram temas nas sessões plenárias. A repórter Rebeca Prestes traz as informações para a gente. No dia 18 de junho, a Câmara de Novo Hamburgo prestou homenagem ao ateliê Janaína Artes em reconhecimento aos 25 anos de trajetória e dedicação do estúdio no bairro Pátria Nova. A artista plástica e professora Janaína Alves foi agraciada com um quadro comemorativo, entregue pelo proponente Felipe Cumbral. O ateliê realiza uma exposição coletiva no Espaço Cultural Albano Artes, com obras de 16 alunos e que estará aberta ao público até o dia 4 de julho. O produtor cultural Fábio Lima ocupou a tribuna para defender a sociedade recreativa Aí Vem os Marujos, escola de samba com 75 anos de história que enfrenta o risco de despejo. Lima pediu ao Legislativo por reconhecimento cultural e diálogo em sua fala. Ressaltou que não se trata de uma invasão, mas sim de um direito adquirido e destacou a relevância da sociedade para a comunidade. É complicado hoje buscar um recurso e quando tu fala
em uma sociedade que faz carnaval, é mais complicado ainda buscar recurso. Muito mais complicado buscar recurso. Porque a pessoa só vê a figura do carnaval, o desfile da avenida. A pessoa que tu procura para um apoio, alguma coisa, só vê a avenida e não vê o que as comunidades fazem no seu entorno. A Amaru já é comprometida com a sua comunidade. Só que, porém, como eu disse, nós tivemos esses dois, especialmente a pandemia, que afetou muito ali na região nossa, e nós não conseguimos levar muitos projetos adiante por não ter recurso financeiro. E é uma sociedade sem fim lucrativo. Então não tem como ter. A solicitação partiu da vereadora professora Luciana Martins, que estava ausente na sessão, mas apresentou o requerimento de número 790 de 2025, pedindo informações sobre a notificação. A matéria foi aprovada no expediente da sessão e encaminhada ao Executivo. Na segunda, dia 23, a Câmara de Novo Hamburgo homenageou a AFAD 21, com a entrega de um quadro comemorativo pelos seus 25 anos de atuação que a entidade tem, desde 2000, que promove a inclusão de pessoas com síndrome de Down por meio de apoio multiprofissional e voluntário. Na tribuna, a fundadora Jessi Clark e a sua filha Maíra agradeceram o reconhecimento, reforçando o impacto social da associação na comunidade local. Também neste dia, a Câmara abriu espaço para os organizadores da festa da Trilha do Ciclista prestarem seu agradecimento formal ao apoio da Guarda Municipal na segurança do evento. O organizador Marcelo Nunes entregou o certificado em mãos ao diretor da Guarda, Emerson Ednei Lopes. Ele aproveitou a oportunidade para enfatizar a importância de fortalecer o cicloturismo em Novo Hamburgo, destacando que o evento mobiliza a comunidade e reforçando a integração entre a cultura, esporte e turismo. Essas foram as tribunas das últimas semanas. A Comissão de Saúde realizou uma ação de fiscalização nas unidades de pronto atendimento Canudos e Centro. O objetivo foi verificar as condições estruturais e de pessoal por meio de visitas técnicas e diálogo com equipes de saúde. O grupo, formado pelo presidente Joelson de Araújo, pelo relator Ico Remy e a secretária Deza Guerreiro, percorreu as dependências das duas unidades e conversou com responsáveis técnicos e profissionais de enfermagem. Apesar da forte chuva, a vistoria foi mantida e apontou problemas como infiltrações, falta de equipamentos adequados, escassez de profissionais e demora na liberação de exames laboratoriais. Hoje a gente nota que a UPA Centro ela não tem problemas de infiltração, como hoje tem na UPA Canudos. A gente solicita que lá seja corrigido e feita a melhoria o quanto antes, né, para dar um melhor quadro de atendimento, porque isso não é só para aquele que recebe o atendimento, mas para aquele que trabalha também. O ambiente de trabalho fica bom. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou um projeto que institui o 16 de maio como Dia S. A data busca valorizar e reconhecer as atividades ofertadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, e pelo Serviço Social do Comércio, o SESC, nas áreas da cultura, saúde, educação, esporte, lazer e qualificação profissional. O PL 40 também quer aproveitar a data para a realização de eventos e campanhas educativas que aproximem a população dos serviços disponibilizados pelas entidades em atividade há quase 80 anos. A COJUR aprovou também projetos de Lei Complementar 13 e o PL 48. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana da Câmara discutiu 3 projetos de lei enviados pelo Executivo. O presidente Joelson de Araújo e o secretário Ito Luciano concordaram em dar prosseguimento às matérias, entre elas o PL 54, que autoriza a contratação temporária de 8 entrevistadores sociais. O objetivo da contratação, segundo a Prefeitura, é aumentar a capacidade de atendimento de suas equipes, acelerar a inscrição de famílias unipessoais no programa Bolsa Família e proceder a atualizações cadastrais necessárias para evitar o bloqueio e cancelamentos de benefícios. A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor discutiu a situação do turno integral da Escola Municipal de Educação Básica Presidente Hermes da Fonseca, no bairro Liberdade. O encontro foi solicitado por mães de alunos da instituição preocupadas com o encerramento dos contratos dos oficineiros responsáveis pelas atividades complementares.
A reunião foi conduzida pela presidente da comissão, professora Luciana Martins, e pelo secretário Eni Brizola. As mães Aline Kremer, Ana Borges, Lise Mosman e Sheila Calisto representaram a comunidade escolar. Elas relataram insatisfação com a descontinuidade das oficinas e destacaram o impacto emocional e pedagógico da medida nas crianças. Posteriormente, a comissão se reuniu com o secretário de Educação, André Silva. O interino da pasta comprometeu-se a não deixar os estudantes sem as atividades do contraturno escolar. Batizada em homenagem à primeira vereadora mulher da história de Novo Hamburgo, a Sala Sandra Hack viveu uma manhã movimentada na última quarta-feira. O espaço recebeu os vereadores para 6 reuniões consecutivas. 4 projetos de lei receberam seus últimos pareceres e foram encaminhadas à votação em plenário. Integrantes da Comissão de Segurança Pública, Daia Hanisch, Juliano Souto, ouviram as explicações da autora professora Luciana Martins e concordaram na aprovação do PL 43. O texto proíbe o Executivo e Legislativo de divulgarem em seus portais da transparência a lotação ou setor de trabalho das servidoras que estejam sob alcance de medidas protetivas. Conforme Luciana, a proposta busca proteger e dar mais tranquilidade às mulheres vítimas de violência no exercício de suas atividades laborais. A Comissão de Finanças assinou parecer favorável ao PL 54. Enviado pelo prefeito Gustavo Fink, o projeto autoriza a contratação dos entrevistadores sociais. A Comissão de Direitos Humanos e a de Meio Ambiente discutiram e aprovaram a tramitação do PL 48, que proíbe em Novo Hamburgo a queima de fogos de artifício com estampido, em atenção não apenas aos animais, mas também ao bem-estar de idosos, crianças autistas e pessoas com deficiência. Outros 2 grupos também se reuniram na manhã da quarta-feira. A Comissão de Educação e Cultura adiou a decisão sobre o PL 53, que flexibiliza a Lei Municipal número 3.559 de 2024 para permitir, durante calamidades, a realização de eventos festivos financiados com recursos estaduais ou federais. Já a Comissão de Obras e Serviços Públicos concluiu a análise do PLC 13. Um texto extingue a necessidade de parecer técnico emitido por uma comissão permanente de arquitetos e engenheiros civis para a realização de alterações no Código de Edificações. Após manifestação na tribuna, representantes da sociedade recreativa Aí Vem os Marujos retornaram à Câmara para participar de uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos. No encontro, a produtora cultural Adriana Oliveira e a presidente da entidade, Rosângela Costa, questionaram a notificação de desocupação da quadra, uma vez que existe um termo de permissão de uso vigente até dezembro deste ano. Conhecida como Zuca, a presidente afirmou que a escola de samba apresentou a prestação de contas do ano passado e, inclusive, foi chamada pela Secretaria de Cultura para participar de uma reunião sobre a organização do desfile de carnaval para 2026. Sobre a utilização do galpão construído pelos próprios integrantes da escola há mais de 40 anos, ela explicou que as atividades ocorrem, em geral, aos finais de semana. O colegiado encaminhou requerimentos solicitando informações sobre os critérios adotados para a definição do tempo de permissão de uso, considerando que outras instituições renovam o documento a cada 5 anos. Também foi solicitada a cópia do processo administrativo que originou a notificação. Representando a CODIR, os vereadores Enio Brizola e a professora Luciana Martins visitaram a Casa de Idosos Vó Maria, no bairro Ideal, cuja interdição realizada pela Vigilância em Saúde no final de maio foi tema de reunião no dia 11 de junho. No local, os parlamentares conversaram com residentes e com uma atendente. Morador há 3 meses, José Inácio Macena, de 71 anos, relatou a rotina e os cuidados recebidos. Segundo Brizola, o objetivo da visita foi verificar os apontamentos feitos pelo poder público. Além das melhorias necessárias, o vereador frisou a importância de compreender os procedimentos que levaram ao fechamento da instituição, bem como a exposição da situação na mídia,
que causou transtorno aos familiares, especialmente aos idosos residentes. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara reuniu-se para recebimento de representação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul contra um vereador. Com a denúncia em mãos, a relatora Daya Hanisch tem 15 dias prorrogáveis por outros 15 para promover apuração preliminar, providenciar eventuais diligências e apresentar aos colegas um relatório prévio. A partir do documento, os vereadores decidem pela procedência ou não da representação. Em abril, o grupo chegou a analisar denúncia semelhante, mas protocolada pelo Sindicato dos Médicos de Novo Hamburgo. A representação acabou arquivada. A Câmara recebeu estudantes do curso de Direito do Centro Superior de Tecnologia Tec Brasil, AFTEC-NH, para uma visita técnica voltada à compreensão do processo legislativo e da atuação dos advogados públicos no âmbito do Legislativo Municipal. A atividade teve como palco o plenário da Casa e reuniu especialistas da área jurídica com ampla trajetória no setor público. Durante o encontro, os participantes puderam conhecer o funcionamento interno da Câmara, especialmente o papel do direito administrativo e constitucional no contexto das decisões legislativas. A programação contou com exposição técnica conduzida por membros da Diretoria Legislativa e da Procuradoria-Geral da Casa. As escolas municipais Nilo Peçanha e a estadual Oswaldo Aranha foram as últimas a participarem da primeira etapa do vereador mirim. Em visitas realizadas ao Palácio 5 de Abril, os estudantes aprenderam mais sobre o papel do parlamento, a importância da participação política e os desafios no combate à desinformação. Um dos principais objetivos da ação é aproximar os jovens do funcionamento da democracia e incentivar o protagonismo juvenil. Além das palestras, eles participaram de uma votação simulada nas urnas eletrônicas e fizeram uma visita guiada aos setores da Câmara. Na próxima semana acontecem as eleições dos vereadores mirins em cada uma das escolas participantes. A Câmara promove sessão solene em comemoração aos 80 anos do Colégio Alberto Pasqualini. Proposta pelo vereador Felipe Cumbrão, a cerimônia ocorre no dia 3 de julho, às 7 da noite, no plenário do Legislativo, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Não perca! Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas discutidos pelo Parlamento Hamburguense. Você pode assistir a esse e outros programas no nosso canal no YouTube e ver mais informações também no nosso portal e nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Câmara Notícias.